Há três grandes datas no calendário cristão. A data fixa, 25 de dezembro. Poucas pessoas, pouquíssimas mesmo, não sabem que é uma data em que se celebra o Natal, o nascimento de Jesus. Na sequência, a chamada Semana Santa ou Páscoa. Semana Santa, certamente as pessoas sabem que significa a última semana com a morte de Jesus na terra. E a terceira data, Corpus Christi. Possivelmente 99% dos brasileiros não saibam o que significa. Voltaremos ao assunto na época própria. Mas quero me deter agora na palavra Páscoa. Feliz Páscoa! Quantos sabem o que isso quer dizer? Na verdade, para nós cristãos, não há Páscoa. A ressurreição de Jesus. A Páscoa é na quinta ou na sexta, segundo o calendário judaico. E quinta é a ressurreição. Jesus mudou tudo. Então agora a Páscoa não é mais quinta ou sexta, conforme o calendário móvel judaico. A Páscoa agora é domingo. Feliz Páscoa quer dizer feliz ressurreição. Em Mateus 28, 1 a 10, que nós já lemos, nós vemos uma das narrativas desta Páscoa / ressurreição, a Páscoa cristã, a ressurreição de Jesus. Eu quero destacar alguns versos. Um pouco antes, ocorreu um grande terremoto. Um anjo do céu aproximou-se do túmulo e tirou a pedra que o fechava, sentando-se nela. A madrugada da ressurreição testemunhou, e nenhum outro ser humano testemunhou, o poder do sempre eterno, em ação, ao vivo, o poder de Deus. Ninguém viu o terremoto. Ninguém viu aquela pedra lacre ser tirada, ser removida. E me impressionou essa particularidade da narrativa de Lucas. Um anjo do céu tirou a pedra que fechava o túmulo, sentando-se nela. Se me permitem, uma atitude de alegria, mas de certo modo também de deboche. Aquela pedra, como nós sabemos, impedia que alguém entrasse no túmulo, lacrava o túmulo, como se fosse um cadeado, como se fosse um cadeado colocado num portão que ninguém podia entrar. Que ali havia um cadáver, um morto. E vocês sabem, inclusive, que na cultura judaica, como lemos no Antigo Testamento, ninguém podia se aproximar de um corpo, mas Jesus muda tudo isto. E quando o anjo se assenta em cima da pedra, a dizer: cadê a morte? Onde está a morte? Perdeu, não tem mais poder, eu estou aqui em cima dessa pedra. A pedra que fechava o acesso não está mais lá, é livre o acesso a Jesus. Nesse sentido, portanto, a ressurreição debocha da morte. E Paulo, então, cita dois profetas que dizem: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A segunda frase lemos aqui: não fiquem com medo. Sozinhos o medo é natural em nós. Com Cristo a coragem é espiritual em nós. A ressurreição não nos livra da morte,
mas nos livra do poder da morte sobre nós. A ressurreição nos enche de alegria, porque a vida vai continuar e perfeita. Nós não morreremos espiritualmente, apenas fisicamente. Não precisaremos nos aperfeiçoar em muitas reencarnações, porque a ressurreição muda tudo como um presente de Deus. Terceira frase. As mulheres deixaram o local no misto de assombro e alegria. Foram correndo para contar a notícia aos auxiliares de Jesus. Irmãos e irmãs, a ressurreição é uma história para ser contada e vivida, com tudo e em tudo o que ela significa. As promessas do Deus eterno se cumprem. Jesus disse: eu ressuscitarei ao terceiro dia. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus não falou apenas da ressurreição, ele ressuscitou. Jesus nos mostra como será a nossa vida no céu, que é uma necessidade, não apenas ética, com o seu oposto, o inferno, mas uma necessidade, sobretudo, espiritual. A ressurreição completa a obra da criação e conclui a obra da redenção. A natureza será perfeita quando nós ressuscitarmos. Nós seremos perfeitos quando ressuscitarmos. Eu quero sublinhar a importância da ressurreição, citando o texto de Paulo aos Coríntios, que será objeto, se Deus permitir, da mensagem das 19 horas. Belamente o apóstolo Paulo diz o seguinte: nós não somos imortais. Nós seremos imortais. Nós não nascemos imortais. Tanto é que morremos, ou morreremos. Mas depois de nossa morte, Jesus nos torna imortais. Há um conceito bem difundido desde os gregos de que a alma é imortal. Muitos cristãos pensam desse modo. Todavia, o apóstolo Paulo diz claramente que nós somos corruptíveis, no sentido de que a nossa carne apodrece. Nós morremos, ou adormecemos, ou dormimos, na metáfora do apóstolo Paulo, que é só uma metáfora para a morte, um eufemismo para falecimento. Mas ele diz que quando, então, nós ressuscitarmos, a partir daí, nós seremos imortais. A ressurreição muda tudo. É algo radical. Podemos dizer que a ressurreição, portanto, é uma necessidade no plano de Deus, porque é para nós uma necessidade, para que então nós sejamos perfeitos. Hoje somos uma semente que tem que morrer, disse Jesus. O grão de trigo tem que morrer. Nós temos que morrer. E quando ressuscitamos, então nos tornamos perfeitos, imortais. Com isso, estou apenas registrando que a ressurreição não é apenas um fato da história, e é. A ressurreição é a providência divina de Jesus e a nossa, que muda toda a história, que muda tudo. E nós fazemos parte desta história que muda tudo. Quando então nós captamos a história bíblica, nós percebemos uma semana intensa, uma semana
que começa com Jesus entrando em Jerusalém. Comumente se fala entrada triunfal, mas essa expressão triunfal não está na Bíblia. É uma maneira de entender, mas não foi triunfal. No sentido humano, não foi triunfal. Ele entrou montado num animal chucro, animal sem custo, animal que lhe foi emprestado. Muito diferente do imperador, de um Pilatos, que montavam animais famosos, poderosos, homenageados, certificados, carimbados, como animais dignos de um rei. Ele entrou montado num jumentinho. E não foi aclamado por Herodes, não foi aclamado por Pôncio Pilatos, não foi aclamado pela dupla Anás e Caifás, mas pelo povão. Foi o povão que, quando, entendendo pelo Espírito Santo, penso assim, que estava entrando o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Redentor, começou a pegar das árvores, das palmeiras e preparar o caminho para que aquele jumentinho pudesse passar. Uma glória na simplicidade. Os dias da semana se passaram. Jesus, então, vendo que o seu tempo estava no fim, amou a todos até o fim. Diz o texto bíblico de João, capítulo 13, lindissimamente, aos nossos corações. Depois, contra o seu desejo, ele é crucificado e termina dizendo: tudo está consumado. Agora não era mais com ele. Jesus não ressuscitou a si mesmo. O Pai o ressuscitou. E a história prossegue como nós sabemos. E nesta semana, nós temos um mandamento que Jesus nos deu. Era que nós celebrássemos a refeição de Jesus, tal como ele fez com seus discípulos, ou a ceia, ou o jantar, como ele celebrou com os seus discípulos na quarta-feira ou na quinta-feira. Coincidindo com a celebração da Páscoa, quando se comia o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa. Ele é esse Cordeiro da Páscoa. Ele pega então o pão, parte-o em vários pedacinhos para os outros 12 ali presentes naquele jantar ou ceia, e diz assim: isto que eu estou lhes entregando agora é para ser comido por vocês, como se fosse o meu próprio corpo, para que vocês sempre se lembrem do sacrifício que eu fiz por vocês. Diz ainda a Bíblia que depois disso, ele, tendo os discípulos comido do pão, ele então tomou o vinho, nós usamos suco de uva, passou aquele copo grande e cada um foi pegando o seu gole e bebendo. Uma cerimônia muito mais simples do que a Páscoa. Simplíssima. Como toda a Bíblia é simplíssima. Tomem deste vinho, para vocês se lembrarem que eu ressuscitei, claro, quando isso acontecesse, e que eu virei uma segunda vez. Portanto, nessa refeição, nesse jantar, nessa ceia, está resumida toda a história da salvação, toda a história da redenção. Em obediência ao que ele nos determinou, nós vamos então celebrar esta ceia. Se alguém ainda não pegou o seu kit, levante a sua mão, que os nossos